Estamos de volta no Jornal da Costa Norte e eu recebo aqui em nossos estúdios o professor Renato Santos. A gente vai discutir aqui sobre temas políticos e algumas pautas que têm sido bastante repercutidas, né, no meio social. Professor Renato Santos, boa tarde. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nossos estúdios, né? Transmitido agora, né, como eu estava acabando de dizer para o senhor, para a população das cidades de Araioses, de Luiz Correia, da Ilha Grande também. Então, esse boa tarde caloroso nosso de toda essa região litorânea. Boa tarde, Helder. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, atendendo o convite para conversarmos sobre a realidade do nosso país. O professor Renato Santos é um experiente, não é, professor universitário, economista, administrador, não é, professor? Administrador, e sempre tem, não é, uma análise bastante criteriosa sobre essas formações políticas aqui no Brasil. Professor Renato Santos, o que eu queria perguntar para o senhor é como que o senhor tem acompanhado, né, essa formação ministerial do governo Jair Bolsonaro. Ele disse que faria um governo bastante austero, iria enxugar a máquina. Inicialmente falou em 15 ministérios, já chegam a quase 20 ministérios. Como é que o senhor tem avaliado toda essa conjuntura? Que leitura o senhor tem feito disso? Bom, na realidade, eu entendo que o esforço do presidente eleito é muito grande para reduzir a quantidade de ministérios, né? Isso estava tudo já praticamente consolidado há um certo tempo e isso implica, né, em muita dificuldade. Eu acredito que, inclusive, acho que esse número de 20 será superado, né? O ideal é que não fosse, mas o importante, na minha concepção, é que não é a quantidade, é que tenha um número de ministérios que realmente funcione, né, e com qualidade. Eu entendo que os nomes escolhidos até agora são nomes realmente capacitados para suas respectivas áreas de atuação, e isso é um bom sinal, né? Também são pessoas de um conceito elevado, dentro de um mundo político que existe hoje no país, fica até difícil se conseguir pares assim de gabarito na questão moral, ética, porque houve uma bagunça generalizada. Professor, o nome do ministro da Educação foi, de uma certa forma, também questionado por uns. Ele é colombiano. Qual a avaliação que o senhor fez disso? O senhor que tem uma larga experiência, não é, na carreira universitária como professor, que avaliação o senhor fez do nome do Vasquez? Realmente, todos os escolhidos para ministérios têm recebido críticas de algumas áreas. Isso é natural. Não vai aparecer ninguém para satisfazer a todos. A questão de ser um colombiano, isso não desmerece a capacidade do escolhido, né? O importante é que ele tenha capacidade e siga a orientação da presidência, no caso do presidente Bolsonaro, e que vai traçar as diretrizes juntamente com ele e levar avante uma reforma na educação brasileira. E eu digo mais, uma reforma não apenas na área da educação. Eu entendo que esse modelo de gestão pública do Brasil está esgotado. Isso aí precisa passar por uma profunda reforma e não pode ser feita, e não deve também ser feita de maneira atabalhoada. Tem que ser feita de forma ponderada, de forma criteriosa, para que realmente surta os efeitos que a população deseja. Mesmo antes do início do seu mandato, né, o presidente eleito Bolsonaro já vai enfrentar algumas consequências de ações agora desse ano de 2018, como o reajuste dos salários, né, dos ministros do STF, que vai aí com certeza degringolar uma série de outros fatores também, né, tanto nas esferas federal, estadual e municipal.
de reajuste por servidores. Não é? Outros temas também, como a questão da previdência, né, é um tema bastante discutido, não é, e que tem que ser encarado realmente. Mas, além desses temas, que outros temas, não é, o que o senhor acha que o governo Bolsonaro vai enfrentar de dificuldades nesse primeiro ano de gestão? Bom, eu considero 3 questões fundamentais: a economia, a segurança, né, e saúde. Esses 3 pilares precisam ser bem sedimentados para que proporcionem condições para que o governo possa se mobilizar em torno de outras áreas, né? A questão das contas públicas, ela passa aí por uma série de cuidados. A situação é crítica, né? E a continuar dessa mesma forma, governo nenhum vai conseguir ir adiante. Então, onde está o principal gap hoje, o principal gargalo? É na Previdência. É o setor que mais tem onerado o Tesouro. O Tesouro ficou fragilizado, não existe recursos para investimento e os recursos para custeio estão se exaurindo. Então, daí a urgência de uma reforma previdenciária. Eu não concordo muito com a reforma previdenciária que estava lá no projeto para ser votado. Eu acho que é preciso que seja feito um novo estudo, e eu tenho informações de pessoas, inclusive, que participam desses estudos, que isso já está sendo feito, em forma de assessoramento lá, a equipe do ministro, futuro ministro da Economia. E eu conheço esse modelo. Esse modelo tem mostrado eficiência em vários países e em alguns estados aqui do Brasil. Quiçá ele seja melhorado, ele seja aperfeiçoado, seja adequado à situação e que aí se resulte num projeto de lei que realmente traga uma reforma previdenciária consistente, justa, que não prejudica ninguém, essa é a maior dificuldade, e que, sobretudo, corte privilégios. Não há condições neste país de se continuar com privilégios. Que privilégios são esses, professor Renato? Só para que o telespectador possa entender bem. Que tipo de privilégios o senhor acha que devem ser cortados agora, principalmente nesse início de governo? Tem aposentadorias e pensões aí que extrapolam, inclusive, o teto do salário presidencial. Tem aposentadoria, inclusive nas Forças Armadas, pensões principalmente, destinada à filha de militares, enquanto elas forem solteiras. E o que acontece? Tem muita gente que não casa formalmente, para não perder a pensão do pai, que era militar. Mas não casa, mas tem família, constitui família, etc. Esse é um exemplo. Tem as questões aí no judiciário, no legislativo. Essas coisas precisam ser criteriosamente analisadas e se chegar a uma adequação à realidade. A continuar como está, ou se não forem tomadas providências, o que vai acontecer? Daqui a pouco tempo, nem esse pessoal vai poder receber o que recebe os não privilegiados. Professor Renato, eu acredito que o brasileiro como um todo, ele deve estar bastante ansioso, né? Principalmente com essa mudança de governo, de filosofia, principalmente pela recuperação econômica do país. Não é? Quais são as perspectivas? Que análise o senhor faz sobre as perspectivas econômicas do país que vão, não é, resultar diretamente na vida dos cidadãos brasileiros? Bom, eu tive aqui numa ocasião anterior
E eu disse que as mudanças na economia já estavam acontecendo, como realmente aconteceram. Elas seriam lentas e iriam crescendo gradualmente. E isso constatou-se. Lógico que houve, eu também salientei, houve alguma interrupção por ações políticas, né, que é outro problema que tem que ser resolvido neste país. É necessário também, com urgência, uma reforma política, como tantas outras reformas são necessárias, né? Tem muita coisa aí da política interferindo na gestão, diretamente na gestão executiva. Bom, num primeiro instante, o que se percebe é que o presidente, futuro presidente, está procurando cortar isso. E ele faz muito bem. Faça-se política, mas não aquela política que se vinha fazendo no país, que levou o país, numa grande parte, a essa situação de provocar um desmanche na vida econômica do país e repercutindo desfavoravelmente no trabalhador, inúmeras pessoas desempregadas, apesar da recuperação de um determinado número de postos de trabalho, mas precisa-se avançar bem mais nisso. Então, uma economia equilibrada, né, profissionalizada, e eu estou sentindo que esse é o desejo do presidente, quando delega poderes a uma pessoa, a um técnico conceituado, reconhecidamente gabaritado, delega a ele todos os poderes para tocar a área da economia. Isso é bom, inclusive levando aí extinguindo vários outros ministérios, transformando-os em secretarias, porque era um problema sério no governo federal, como também acontece no governo estaduais, essa disputa entre um ministério e outro. E na época a Fazenda e o Planejamento sempre tiveram essa dificuldade de entendimento. Ministério da Indústria, Comércio e tudo mais, outro. Então, hoje estão todos sobre um guarda-chuva. Aí, o comando, o gestor da economia, seguindo as diretrizes discutidas e aprovadas pelo presidente, podem levar a um resultado bastante satisfatório. Professor Renato Santos, finalizando aqui a nossa entrevista, mas eu posso fazer uma leitura de que o senhor está altruísta, não é? Quanto às perspectivas, não é, para o Brasil, para esse governo que se inicia. Sim, eu acho que é uma mudança esperada, não é? Uma mudança desejada pela população. Eu acho que quem está reclamando insistentemente é que vai ter privilégios cortados, porque estavam abusivos, né? Vamos dizer, lógico que vão ficar insatisfeitos. É fato que não dá para se levar a uma gestão num país como o Brasil e nenhum outro, com uma casta de privilégios como a que nós vínhamos experimentando. Professor Renato Santos, agradecemos a sua participação aqui no Jornal da Costa Norte e no próximo bloco nós vamos inclusive falar, né, sobre os efeitos práticos, né, para você, cidadão, de uma lei, né, que dispensa a autenticação de documentos na apresentação para órgãos públicos. Uma lei que vem aí para desburocratizar também, né, alguns trâmites processuais e facilitar a vida do cidadão. A gente vai agora de previsão do tempo? A previsão do tempo de Parnaíba, olha aí a nossa linda, o Monumento da Águia, ali a Igreja São Sebastião, a mínima de 24 graus e a máxima de 34 graus aqui na cidade de Parnaíba. E também em Cajueiro da Praia, no Piauí, a mínima de 25 graus e a máxima de 35 graus. A gente retorna já já.